Olá, no Direto da Universidade de hoje a gente apresenta uma videoreportagem que aborda as ações de localização de crianças e adolescentes desaparecidas no estado de São Paulo. O trabalho também mostra o papel das ONGs em relação ao tema. Eu estou procurando meu filho já há 16 anos. Você colocar 3 filhos para dormir e falta um. Você sabe que falta um. Eu nunca desisti de procurar ele, desde o dia que eu percebi pela falta dele. O que fazer quando o tempo não obedece à vontade de mudar o passado ou ultrapassa os limites da espera por alguém que nunca mais voltou? Jamais imaginei que eu ia ficar tanto tempo sem minha filha e travar uma luta de tantos anos em busca dela. A luta a que Vera se refere tem um nome, Fabiana, a filha mais velha que desapareceu com 14 anos no bairro Jaraguá, em São Paulo, em 1992. No dia, os alunos foram dispensados porque não houve aula. Todos voltaram para casa, menos a menina. Eu fiquei quase 30 dias andando com a mesma calça, achando que se eu ficasse andando para baixo e para cima, eu ia encontrar ela em algum lugar. Eu não tinha noção de tempo e nem de horas, de dias, você entendeu? Essa busca não encontrou amparo na polícia. 18 dias depois do desaparecimento, o boletim de ocorrência ainda nem havia chegado até o delegado responsável pela Delegacia de Proteção à Pessoa, a única que cuida de casos de desaparecimento no estado de São Paulo. Agora você imagina uma cidade como São Paulo, que para registrar um boletim de ocorrência, dizia que era 48 horas, mas para reconhecer um cadáver e enterrar como indigente são 72 horas. Eu extrapolei todos os limites de tempo. A história de Vera se cruza com a de outras milhares de famílias no estado de São Paulo. Muitas dessas crianças e adolescentes nunca mais voltam para casa. Mas por que isso acontece? De quem é a responsabilidade? Dados desencontrados? Falta de articulação entre o governo federal e estadual? Ausência da família ou da polícia? Todas essas perguntas ainda não têm uma resposta exata. Existe pouco conhecimento de como desaparece, por que desaparece, quais são as causas do desaparecimento. Hoje, Vera atua na ONG Mães em Luta, criada por ela em São Paulo. Um dos principais projetos da entidade, além da prevenção, é a divulgação de fotos nos pedágios da Autoban. O que deveria ser um eterno luto deu lugar à conscientização e ao auxílio às outras mães que vivem o mesmo problema. Foi aqui, nessa esquina, que Vera viu a filha pela última vez. O lugar mudou bastante, mas a realidade dos desaparecidos ainda não. Assim como Fabiana, milhares de crianças e adolescentes desaparecem todos os anos no estado de São Paulo. São 20 mil, 10 mil, ninguém sabe ao certo quantos, nem quem são eles. Não se pode falar hoje com clareza, com propriedade, de quantas pessoas desaparecem por ano no Brasil. Não se tem esse dado específico. Isso para mim é vergonhoso. As estimativas que existem dentro do próprio governo federal são muito diferentes. Segundo o Ministério da Justiça, apenas 1.194 ocorrências foram registradas nos últimos 10 anos em todo o país. Estatística bem menor da apontada pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, que estima cerca de 10 mil desaparecimentos de crianças e adolescentes todo ano no Brasil. Muitas organizações trabalham com números bem mais expressivos do que este, 40 mil, 50 mil casos de desaparecimento ano. Então, a ausência de uma base que pudesse consolidar e registrar essas informações, sendo alimentada não só pela área de segurança pública, mas por outros profissionais do sistema de garantia, é imprescindível. Já a Delegacia de Proteção à Pessoa da capital paulista, que recebe todas as ocorrências das demais delegacias, registrou só no estado de São Paulo mais de 8 mil casos de desaparecimento no período de 2005 a 2009. A estatística é super importante, porque é a partir daí que a gente vai ter uma noção realmente quantas pessoas desaparecem, quantas são recuperadas, a porcentagem, tudo, Mas o que nos interessa realmente é o encontrar da pessoa, e devolver à família.
Mas o problema vai muito além dos números. Por conta da falta de articulação entre os governos, a responsabilidade é transferida para a Polícia Civil. É ela quem recebe as principais críticas. A polícia está despreparada para o caso de desaparecimento de pessoas. Marlúcia é mãe de Stephanie, de 12 anos, que desapareceu em março de 2010 de dentro da própria casa, na região do Capão Redondo, em São Paulo. A menina se arrumava para ir até o shopping, enquanto a irmã mais velha estava na casa do namorado, a poucos metros dali. Quando voltou, Stephanie não estava mais lá. Ela tinha deixado o celular carregando, a toalha molhada em cima da cama dela e a porta fechada. Foi na hora que eu cheguei, desesperada, sem noção do que estava acontecendo, fiquei louca. Procurando a noite inteira, virou a manhã e nada. De acordo com essa antropóloga, que está concluindo doutorado na área de desaparecimento, a relação entre a família e a polícia nesses casos é marcada pelo conflito. A gente vê os familiares indo até as delegacias para solicitar investigação mesmo. A gente vê que esse é o papel primordial da polícia, porque as famílias muitas vezes se ressentem da falta de um desfecho, que é o que as mães falam, elas contam o tempo. Faz 17 anos que minha filha sumiu, faz 18 anos, enfim. Esse contar o tempo significa que o caso nunca é concluído. Já para a polícia, o problema está muitas vezes na família. A gente sempre estimula que a família venha até a gente, porque às vezes ela omite algumas coisas que não interessam. Às vezes a condição por exemplo, de homossexual da pessoa, tá? Algum problema que ela tenha, ou de drogas. Então a família parece que se envergonha um pouco de informar essas coisas, mas são informações necessárias a investigações. É nessa primeira conversa com a família que a polícia classifica o tipo de desaparecimento. São 3 deles: o desaparecimento enigmático, quando a pessoa some sem deixar nenhum vestígio; a fuga, quando a pessoa foge de casa por vontade própria; e, por último, o homicídio, quase sempre ligado ao tráfico de drogas. O problema é que esse tipo de classificação limita e muito o trabalho de buscas, já que o tipo de desaparecimento pode mudar ao longo das investigações. Além disso, não existe até hoje uma definição exata para o que é o desaparecido. Nós não verificamos uma definição exata, né, do que seja desaparecimento. Cada situação é uma situação. Então, não há uma lei a respeito da matéria, né, e eu acho que isso tem que ser verificado caso a caso. O que mais atrapalha é um argumento recorrente de que, porque não existe uma definição legal, a gente não sabe muito como lidar com o problema. E aí isso gera uma espécie de desresponsabilização. A gente acaba vendo muitas instituições recuando diante do problema mesmo. Um dos principais marcos legais do desaparecimento é a Lei da Busca Imediata. Ela obriga que as investigações sejam feitas imediatamente após a notificação da ocorrência, mas não indica quem deve fazer essa busca. Além disso, a lei não sai do papel, já que muitas mães ainda têm que esperar 24 ou 48 horas só para registrar um BO na polícia. Foi assim com Jocélia. Em dezembro de 2009, o filho dela, Fábio, de apenas 4 anos, desapareceu na frente da casa do padrinho, na zona sul de São Paulo. Ele foi preparar o banho do afilhado e, quando voltou, o menino não estava mais lá. A família procurou a polícia, mas não conseguiu registrar o BO. Para criança, eu acho que, na minha opinião, não deveria existir esse negócio de 24 horas. Entendeu? Criança é criança não é adulto. Entendeu? Porque se um adulto some, pode ser assim, algum problema que teve dentro de casa, sabe? Ou saiu porque quis, né? Quer sair, não quer dar satisfação para ninguém. Agora uma criança não, ainda mais uma criança de 4 anos. Esta é uma praxe no mundo inteiro. Fica difícil nós estabelecermos, por regras meramente objetivas, né, a obrigatoriedade de movimentar todo um sistema, principalmente investigatório da polícia, que nos é tão cara hoje. Os presentes de Natal do menino ainda nem foram desembrulhados. Hoje, eles dividem espaço com os cartazes de busca. Minha vida ficou de pernas pro ar. Você não tem nenhuma notícia, você dorme sem nenhuma notícia, tem dia que você não dorme. Entendeu? É complicado. Um dos motivos dessa lentidão no trabalho da polícia é a justificativa de que o desaparecimento não é crime. Isso é considerado crime para a polícia? Não, não é crime. Porque até terminar o desaparecimento, nós não sabemos realmente o que aconteceu.
pode terminar num homicídio, por exemplo. Aí sim, torna-se crime. Muitas mães procuram ajuda em ONGs. Um exemplo é essa aqui em Araraquara, que começou buscando remédios pelo rádio amador. Hoje, eles procuram por pessoas desaparecidas. São mais de 2.000 pedidos em uma só voz. A ONG Areia de Araraquara, São Paulo, pedindo um apoio a todos os nossos irmãos caminhoneiros, as unidades móveis, todos os componentes da ONG, na procura de Lucas Pereira, desaparecido da cidade de São Carlos, São Paulo. Pelas ondas do rádio vai o pedido de ajuda. A ONG Areia de Araraquara trabalha com a divulgação de pessoas desaparecidas há 16 anos. Nosso trabalho é através do Rádio PX, é um trabalho de formiguinha, né? A gente não tem recurso nenhum, a gente trabalha do nosso suor, né? O trabalho pode ser de formiguinha, mas não é pequeno. Eles já conseguiram localizar mais de 2.000 pessoas. Uma delas foi Damásio. Neide estava há 26 anos buscando pelo filho, que ficou com o pai depois da separação. Foi através da ONG que, em dezembro de 2009, conseguiu reencontrá-lo. Eu não desisti a vida toda e eu fiquei procurando, entendeu? E até consegui achar. De frente, só alegria. Só alegria, né? Onde a polícia não chega, as ONGs conseguem chegar. A pioneira entre elas é a Associação Brasileira de Crianças Desaparecidas, conhecida como Mães da Sé. Desde 1996, as mães se encontram todos os domingos nas escadarias da igreja, no centro de São Paulo. Não importa o que fez, o que deixou de fazer, o importante é ele voltar para mim. Eu estou esperando hoje com muita fé de encontrar meu filho. O trabalho incansável das mães junto a entidades como essa em todo o Brasil fez com que, depois de muitos anos de espera, o problema chegasse até o centro do debate político. Em 2008, foi instituída uma CPI na Câmara dos Deputados aqui de Brasília para apurar as causas, consequências e os responsáveis pelo desaparecimento de crianças e adolescentes no país. Essa foi uma das poucas iniciativas criadas para dar voz ao que muitas mães já afirmavam. Faltam dados concretos e comprometimento público com o problema. Quem é o responsável por isso? Quem vai responder à sociedade, né, sobre esta criança? Quem vai dar ao pai ou à mãe a segurança que a criança vai ser encontrada? Então, o que eu acredito é que não existe hoje no Brasil uma definição de quem é o responsável por isso. Os trabalhos da comissão apontam que por trás do desaparecimento estão a violência doméstica, o tráfico de drogas, o abuso sexual, o tráfico de órgãos e até a adoção ilegal. Para tentar acompanhar cada um desses casos, foi criado o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos, mas somente essa iniciativa não basta. O cadastro, ele vai ajudar o encontro, o reencontro, digamos assim, das crianças, mas não necessariamente vai dar fim, né, à questão do desaparecimento. Já para a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, órgão do governo federal responsável pelas políticas nessa área, o Cadastro Nacional e a qualificação dos profissionais são as principais medidas para amenizar o problema. Aparato normativo é importante, isso a gente está consolidando. Tratamos agora do aperfeiçoamento, a criação de um cadastro nacional e o comprometimento, e este comprometimento envolvendo a sensibilização, a mobilização e a qualificação dos profissionais do sistema de garantia de direitos como um todo. Entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e a resposta foi que não existe nenhum responsável e nem dados sobre desaparecimentos no âmbito estadual. O poder público é omisso, é negligente, entendeu? Que as pessoas façam uma reflexão. E se fosse meu filho? Por um segundo. Que hoje é eu, amanhã pode ser qualquer um. A criação de delegacias especializadas, o cadastro de desaparecidos, a sensibilização dos profissionais. Todas essas ações podem indicar uma parte do caminho. Mas enquanto a solução anda a passos lentos, quem precisa de uma resposta quer ultrapassar o limite do tempo, que ainda é o da espera. Já vai fazer o quê? 9 meses, não tenho nenhuma resposta, não tenho nada concreto. Eu não tenho planos nenhum para o meu futuro, a não ser encontrar ele. Só me resta mesmo é divulgar, trabalhar e ter esperança de um dia encontrar, você entendeu? Costumo dizer que quem sabe um dia, né, eu ajudei tanta gente, eu também consiga.